continuar trabalhando no texto. Vamos abrir aí 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Acho que é a quarta semana ou terceira semana, não lembro agora. Então, um texto muito importante para mim e para você, para que nós evitemos os problemas que Davi passou, problemas seríssimos. Vamos abrir aí nesse texto. Vamos ler o verso 1 até o verso 15. Vamos estar lendo esse texto. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, e em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus Santo, queremos te adorar nesta noite, entregar, ó Deus, os nossos corações diante do Senhor. Pai, trabalha no nosso coração, de onde procedem as saídas da vida. Tenha misericórdia dos nossos corações que são corruptos, Senhor. Guarda, ilumina-nos com a tua palavra e com o teu Espírito, Deus. Ó Deus, nos conduz a terreno fértil, a terreno firme, Senhor. Ó Santo Pai, nos abençoe nesta noite de uma forma, ó Deus, maravilhosa. Só tu sabes fazer isto. Tira do nosso coração tudo aquilo que não procede do Senhor e opera em nossas vidas, Pai. Transforma o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Nós oramos, Pai, agradecidos nesta noite, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Calor, não está? Não, está fresquinho. Nem estou sentindo. E a garganta seca por isso. Meus irmãos, nós estamos nesse texto tão triste, tão dolorido. Quando eu leio esse texto, sabe quando dá vontade de fazer assim: poxa, Davi não precisava ter passado por isso, né?
Porque Davi é um cara, eu não sei se você tem a mesma visão que eu tenho de Davi, ele é um cara legal, né? Um homem de Deus, um homem firme, um homem corajoso. Mas Davi teve esse problema sério. E agora, meus irmãos, nós estamos exatamente falando sobre o temor do Senhor. Eu tenho falado que temor do Senhor não tem uma definição explícita da palavra. O temor do Senhor é reverenciar, ou adorar a Deus através da obediência a Ele em todas as coisas, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,17, nesse mesmo viés: e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Tudo o que fizerem, façam para glorificar, para mostrar Deus na sua vida. Também, 1 Coríntios 10:31 vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Tudo que fizermos, seja trabalhar, seja na nossa casa, seja entretenimento, glorifique o nome do Senhor. Gastar o dinheiro que Deus dá para você, glorifique o nome do Senhor. Todas as coisas. O temor do Senhor, meus irmãos, é nós considerarmos o Senhor em todas as nossas decisões, nós buscarmos agradar o Senhor em tudo. Meus irmãos, por que eu tenho pregado esses sermões aqui? A justificativa é: está faltando temor nos nossos corações, está faltando levar Deus mais a sério, está faltando nós considerarmos Deus em todas as nossas escolhas, pequenas ou grandes, como eu falei. Muitas vezes o que acontece é que nós decidimos a nossa vida e não olhamos para a palavra do Senhor, não olhamos o que Deus quer para as nossas vidas. Nós fazemos escolhas, às vezes grandes, e não consideramos o Senhor. Nós não oramos, nós não buscamos a face do Senhor. E, meus irmãos, é por isso que eu estou pregando esses sermões. Para quê? Para que nós tenhamos temor do Senhor. Meus irmãos, o exemplo do rei Davi é um exemplo muito claro de uma pessoa que agora não tem o temor do Senhor. Um homem usado poderosamente por Deus. Um homem que tinha intimidade com o Senhor, que tocava a harpa, que compôs salmos maravilhosos. Um homem que venceu um gigante numa batalha. Um homem que tinha uma atitude sempre de coragem para defender os direitos do exército do Senhor. Um homem que foi perseguido, um homem que fez coisas maravilhosas, mas um homem que, no momento de descuido, como nós falamos, ele entrou numa jornada de desgraça. Ele começou a fazer coisas que ele não faria na normalidade. Muitas vezes você vê uma pessoa que era da igreja, que era extremamente consagrada, e começa a ver essa pessoa fazendo coisas erradas, coisas que você vai dizer: como é que pode um crente fazer isso? Das duas, uma: ou essa pessoa nunca foi crente, ou essa pessoa está na jornada da desgraça. E nós falamos aqui que Davi foi hipnotizado pelo pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, que ele fala que já é hora de nós nos despertarmos do sono do pecado para caminharmos para a vida eterna. Davi, ele é hipnotizado, ele está no lugar errado, tudo começa aí, está no lugar errado. E ele contempla aquela mulher, e ele deseja aquela mulher, e ele toma posse como rei daquela mulher. E a mulher fica grávida. Primeiro problema de Davi. Depois nós vimos no sermão passado que ele chama Urias e tenta responsabilizar Urias. O filho é teu. E tenta de todas as formas. E Urias se mantém firme. E Urias desobedece ao rei. Você já ouviu muitas vezes alguém pregando assim: não toqueis no ungido de Deus? Alto lá. Se ele estiver debaixo da autoridade de Deus. Urias desobedeceu a Davi porque ele estava obedecendo o Senhor. Davi estava querendo armar uma emboscada para Urias, colocar ele para ir dormir em casa e depois falar que a mulher estava grávida dele. Urias não fez isso. O que ele fez? Ele escreve uma carta pesada e fala para Joabe: põe Urias na frente da batalha para que ele morra. O que aconteceu? Urias recebeu aquela carta e ele não leu a carta de condenação da vida dele. Ele leva aquela carta, Joabe lê, entende muito bem e fica do lado de Davi, põe Urias na frente da batalha covardemente.
Urias é morto na frente da batalha. Vem a notícia para Davi. O que acontece? Batseba entra no período de luto, como era comum em Israel. Fica o tempo de luto, passa o tempo de luto. O que Davi falou? Opa, está tudo bem agora. Urias já não é mais problema. Ele toma Batseba para si. Mas termina, veja aí no capítulo 11, verso 27, dizendo exatamente isso, que na visão de Davi estava tudo bem, mas na visão de Deus não estava tudo bem não. Diz aí no finalzinho, parte B: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Exatamente isso, meus irmãos. Esse porém, quando você encontrar essas palavras na Bíblia, porém, portanto, assim, preste atenção. Por quê? Porque Deus está falando o contrário do que Davi está pensando. Davi está pensando que está tudo bem agora, ninguém está vendo, mas Deus vê tudo. Deus sabe, antes que a palavra não chegue à língua, Deus já sabe toda ela. Um pensamento que nós tenhamos, Deus já sabe. Uma motivação dentro dos nossos corações, Deus conhece. Davi pensava que estava tudo bem, mas para Deus, diz aqui o autor, porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus reprovou a Davi. Muitas pessoas são aprovadas diante da família, diante dos homens, diante da sociedade, mas para Deus estão reprovadas. Nós temos 3 plateias, nós vamos viver para elas. Temos a plateia nossa mesmo, que é do egoísmo. A pessoa se acha, a pessoa acha que é a última Coca-Cola do deserto, porque ela faz as coisas para benefício próprio, para ser glorificada, para ser vista, põe uma roupa para ser notada, fala ou estuda para ser notado como uma pessoa fora da curva. Essa primeira plateia é essa. A segunda plateia é das pessoas. A pessoa quer ser aplaudida pelos outros e faz de tudo para agradar as outras pessoas. Essa plateia também não é boa, porque a multidão crucificou a Cristo. A maioria, irmãos, na Bíblia, a Bíblia não tem democracia, a Bíblia tem teocracia. Às vezes uma pessoa estava com a razão e uma nação todinha estava errada. Jesus foi negado por milhares de pessoas. Quem estava com a razão? A maioria ou Jesus Cristo? Hoje tem a terceira plateia, que é a plateia de quê? De Deus. Deus está vendo as nossas vidas. A quem nós queremos agradar? A nós mesmos, aos outros ou ao Senhor? Pois Davi desagradou o Senhor. Davi fez um caminho que não agradou o Senhor, que eu chamei de jornada da desgraça, que vai aumentando. Davi passa aproximadamente 1 ano escondendo isto. Davi passa 1 ano tomando atitudes erradas. Primeiro adultera, depois ele mata uma pessoa, depois ele quer esconder isso tudo, covardemente, e ele só vai piorando. Meus irmãos, eu comparo essas duas partes, porque agora vai ter o quê? Uma mudança na vida de Davi. Eu comparo como se fosse uma fechadura. Lá dentro, a fechadura, 2 hastes. Aqui, ó, de um lado e do outro. 2 abas aqui, um haste central. Davi estava o quê? Nessa de cá. Que significa o quê? Jornada da desgraça. Porém, irmãos, ele chegou no fundo do poço, porque quando o texto fala isso, ele não tem mais para onde ir e Deus não vai mais permitir. Então esta haste central da dobradiça é o limite de Deus. Você vai só até aqui. Porque se Davi não fosse servo do Senhor, o Senhor não iria fazer isso. Porque Deus só corrige a quem é filho. Quem não é filho, Deus não corrige, porque é bastardo. Deus corrige a todo filho que ama, para que se prepare para o encontro triunfal com Ele. E Deus está vendo tudo isso, mas você acha que vai ficar desse jeito? Não, porque Davi está hipnotizado pelo pecado. Agora, meus irmãos, tem essa segunda haste, que é o quê? A jornada da restauração. Eu quero pregar sobre isso hoje.
Quais são as partes da jornada da restauração da vida de Davi? Algumas partes importantes nesse texto. Primeiro, a primeira parte, o fundo do poço. Não tem mais para onde Davi ir. Ele já fez tudo o que aos olhos do Senhor foi permitido. E no verso 27 diz que Deus não se agrada disso. Davi chega ao fundo do poço. E o autor mostra isso com esse porém que eu falei para os irmãos, porque isso não agradava ao Senhor. Essa palavra é chave para dizer exatamente a avaliação que Deus tinha de Davi. Davi fora reprovado pelo Senhor. Isso é muito sério. Tudo o que foi feito estava sendo visto pelo Senhor. O fundo do poço, irmãos, tinha chegado na vida de Davi. Ele tinha chegado ao cúmulo de matar uma pessoa. Você já imaginou? Uma pessoa que é chamada por Deus, um homem segundo meu coração, ele assassinou de forma cruenta, com requinte de crueldade, com covardia tamanha, ele mata a Urias, covardemente. E Urias leva a carta da condenação nas suas mãos. Meus irmãos, é importante nós notarmos o que Deus faz isto por causa do seu amor por Davi. Eu quero chamar a atenção da igreja para uma coisa. Muitas vezes nós não gostamos de sermos confrontados. Nós não gostamos de ser corrigidos. Nós não gostamos quando Deus fala um não para nós. Ou o nosso pai, ou o nosso patrão, ou o nosso amigo, ou a pessoa com quem nós queremos um favor, a pessoa fala não e fala não porque tem que falar. Nós muitas vezes não gostamos, meus irmãos, mas são uma faceta do amor de Deus, que é a correção. Como eu falei, Hebreus, meus irmãos, fala exatamente isso. Aquele que é filho de Deus é corrigido. Quem não é corrigido não é filho de Deus, é filho de Satanás. Deus observa Davi, sabe que Davi tomou um caminho ruim, mas Deus agora está corrigindo o seu servo. E começa com o que o texto falando? Deus reprova. Meus irmãos, muitas vezes nós somos reprovados por Deus para que sejamos aprovados para a eternidade. Deus nos corrige para o nosso bem. Deus nos corrige para nós continuarmos firmes. Deus nos corrige para que nós tenhamos o quê? Atitudes que vão fazer diferença nas nossas vidas. E Deus faz isso por amor, porque Ele nos ama. Meus irmãos, o pai que ama o filho, ele vai corrigir o seu filho para que o seu filho cresça e seja uma bênção. O filho que não é corrigido, Provérbios diz o quê? Traz vergonha para sua mãe. O filho que não é corrigido traz vergonha para sua mãe. E Deus é um pai perfeito, Ele corrige todos os seus filhos. Começa a restauração de Davi com a reprovação de Deus. Porque a reprovação de Deus para Davi vai ser muito importante para ele sair do caminho da desgraça. Deus está vendo e Deus agora está dando esta palavra, sendo registrada nesse texto. O autor, meus irmãos, nos chama a atenção para isso, para o fato de que não podemos ter uma boa colheita com um mau plantio. Gálatas 5,7 diz: não é de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia para a carne, colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Desculpa atrapalhar o papo de vocês. Eu sei que está tão bom. Desculpa. Lamento. Mas nós estamos no culto. O temor do Senhor é exatamente isso que Deus quer recolocar no coração de Davi. Como eu estava falando, a colheita que nós temos, irmãos, uma hora vai vir a conta. Davi pensava que estava tudo bem, ninguém tinha visto Batseba, o roubo dele, a morte de Urias, mas Deus estava vendo. Meus irmãos, o temor do Senhor vai ser restaurado no coração de Davi. Davi agora vai ter uma motivação clara de novo, de Deus. E Deus não se agrada disso. Deus não se agradou do que Davi fez. A primeira coisa. A segunda parte do retorno de Davi agora.
para o Senhor. É exatamente o confronto. Do 12, do 1 ao 12, o que vai acontecer? Deus levanta o profeta. Nós não sabemos, o texto não diz como o profeta chegou a conhecer essa história. Pode ter sido uma revelação de Deus, pode ser que o profeta, como profeta, é conselheiro do rei. Ele fazia parte ali das pessoas mais próximas do rei e ouviu os comentários. Nós não sabemos, o texto não diz. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Natã ouviu falar. E uma das funções do profeta era exatamente falar a palavra de Deus. Meus irmãos, que coisa difícil, já imaginou isso? Se coloque no lugar de Natã. Recebeu uma palavra dessa, vai lá que eu quero confrontar Davi. Por que eu digo isto? Porque como o rei, Davi poderia, ele tinha autoridade para isso, para matar Natã. Natã sabia que ele poderia não passar daquele dia, que ele iria ali se encontrar com o rei. Mas ele vai, e ele faz o que Deus quer. Como Urias, que não voltou atrás. Urias desobedeceu Davi, obedecendo ao Senhor. E aí o que vai acontecer? Ele vai. E diz aí no texto, no 12, o Senhor enviou Natã a Davi. Irmãos, não se faz uma obra desta pensando, eu acho que eu ouvi a Deus. Não, Natã ouviu a Deus mesmo, porque ele estava correndo risco de morte. Uma coisa muito séria. E ele vai. Não tem no seu texto aí na revista atualizada, mas no original tem o porém de novo. Então, o porém, o Senhor enviou Natã a Davi. E aí Deus move esse profeta, e o profeta vai falar com ele. E o profeta, sabedor que o rei era o quê? Um pastor de ovelhas, ele vai contar uma história no contexto do rei. O que ele diz? Que tinha dois homens, um rico, extremamente rico, e um pobre. Esse rico tinha vários rebanhos, e esse pobre tinha somente uma cordeirinha. Uma cordeirinha que ele tomava conta, colocava ela no colo, dava de beber do mesmo copo, né? Tá vendo? Apalpava, cuidava, ficava entre os filhos, era como se fosse uma filha para ele, ele cuidava assim. Sendo que passou, de certa vez, um viajante, e foi visitar o quê? Esse homem rico. Esse homem rico poderia ter pego lá do seu rebanho uma cordeira, ter matado e feito um prato maravilhoso para esse viajante. Mas o que diz lá no texto? Essa parábola que Natã está contando diz o quê? Que ele, ao invés de fazer isso, ele usou do seu poder e tirou a cordeirinha daquele, que só tinha aquela cordeirinha. Ele toma posse, e aí o que acontece? Veja aí, meus irmãos, no verso 5, quando diz que ele tomou a cordeirinha do homem, no verso 4, pobre, e preparou para o homem que lhe havia chegado, no verso 5, o que Davi vai falar? Davi diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Quem disse isso? Davi. E isso é o que a lei dizia: se você roubar uma cordeirinha, você deve restituir 4 vezes mais para a pessoa que foi vitimada. E Davi acende a ira e a justiça própria dele, porque Davi está cego em relação à sua vida. E no mesmo momento que Davi fala isso, aí vem o que? A segunda fase para a volta de Davi, a jornada de paz com o Senhor. O que? Confronto. O que o profeta diz aí no verso 6, no verso 7? Então disse Natã a Davi: tu és o homem. E ali, meus irmãos, o profeta começa a discorrer por que Davi é esse homem, comparando com esse homem da história que ele conta. Meus irmãos, aqui o pecado é confrontado. Em Hebreus nós já falamos que nós somos confrontados pelo Senhor para o bem, porque Deus nos ama. E meus irmãos, o que vai acontecer aqui? O profeta começará a falar sobre os passos errados de Davi. O primeiro passo errado que ele fala é o quê? Que Davi, ele se afasta do Senhor, ele usa aqui
sobre a história de Davi. O homem que deveria ser morto era Davi, deveria restituir era Davi. Pois bem, porque Davi mal sabia que estava proferindo isso, o pecado tinha cegado Davi. Ele não conseguia enxergar a vida dele, mas ele sabia enxergar a vida do próximo. Que as consequências de Davi são terríveis e quebram o relacionamento com Deus e gera coisas horríveis também ele como rei. E Natã começa a falar e a mostrar ao rei, na sua primeira parte, que não havia necessidade do rei ter feito aquilo, como também o homem da história, que tinha muito gado, não precisava tirar a cordeirinha do outro. Ele diz aqui nos versos 7, parte B e verso 8, diz aqui: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Primeira repreensão que Natã fala para este rei é o quê? Você não precisava fazer isso. Você não precisava tomar a mulher de Urias. Você não precisava fazer isso. A segunda coisa que Natã vai expor sobre o problema de Davi é o quê? A falta de temor. Onde nós chegamos nesse texto aqui, no verso 9, diz: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Que coisa terrível. O profeta ele chama a atenção de Davi, porque Davi não teve temor do Senhor. Diz aqui no texto: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Você conhecia a palavra do Senhor, por que você não levou em conta? Por que você desprezou? Pois foi exatamente isso aí que gerou o quê? Você matou Urias com a espada dos inimigos, covardemente, colocando Urias na frente da batalha, onde a batalha era mais renhida, e tomou posse da mulher de Urias. Faltou temor, faltou olhar para Deus, faltou o coração voltado para o Senhor. E o profeta estava falando o quê? Você desprezou o Senhor. Meus irmãos, nós temos que olhar nas nossas vidas. Irmãos, não existe cristianismo sem Bíblia. Também, da mesma forma, não existe cristianismo sem oração. Nós precisamos nos ajoelhar na presença do Senhor. Nós precisamos chorar na presença do Senhor. Nós precisamos nos purificar na presença do Senhor. Não é só uma vez por mês, na hora da ceia do Senhor. Nós temos que nos purificar constantemente, nos lavar quantas vezes forem necessárias. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias, em todo o tempo, nos nossos pensamentos. Nós temos que buscar o Senhor no momento de devocional, nós temos que buscar o Senhor no trabalho, nós temos que buscar ao Senhor dirigindo, nós temos que, antes de dormir, buscar o Senhor, pedir para o Senhor guardar o nosso sono, acordar, louvar o nome do Senhor, orar de novo. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar em todo o tempo, lá em Tessalonicenses. Sabe por quê, irmãos? Quem anda com Deus fica esperto contra as armadilhas do pecado. Davi vacilou. O texto não fala. Foi um vacilo que começa com outros. E nós temos que buscar o Senhor para nos corrigir rapidamente. Davi deixou e a coisa foi aprofundando. Porque o texto diz que Davi desprezou ao Senhor. Davi não quis saber o que Deus pensava. Davi não colocou diante do Senhor o que ele ia fazer. E por causa da falta de temor de Davi, ele entrou nessa furada, chegando a matar um homem. Talvez você fale assim: eu não faria isso. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Num bom português, Davi era aquela pessoa muito consagrada, andava com o Senhor,
buscava o Senhor, tinha intimidade. Essa palavra é linda, irmãos. Um homem quebrantado, um homem sensível à voz do Espírito Santo. Irmãos, o apóstolo Paulo, um dos homens mais consagrados da Bíblia, ele tinha um espinho na carne. Ninguém sabe o que é isso, mas talvez fosse um problema nas vistas, que ele diz, se possível, os gálatas teriam arrancado os seus olhos e entregado ao apóstolo Paulo para ele ficar bom. Não se sabe. Só sei que era um problema físico, uma doença grave. E ele, imagine, irmãos, orava por pessoas, as pessoas eram curadas. Ressuscitou Eutico, né? O sermão de Paulo era coisa longa, irmãos. E ele foi pregando, e deu meia-noite, o Eutico caiu lá de cima, morto. Paulo foi lá e ressuscitou. Um homem espetacular, um homem usado por Deus para milagres. Mas, irmãos, estava com esse problema. O que é que ele foi fazer? Orar ao Senhor, pedir para Deus tirar. E orou a primeira vez, nada de resposta. A segunda vez, nada de resposta. Na terceira vez, Deus falou: basta, não me fale mais nisso. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele glorifica o Senhor. Quando sou fraco, aí é que sou forte. E ele se recolhe. E ele tem uma caminhada maravilhosa até o fim da sua vida. Davi não teve isso. Por quê? Porque ele não levou em conta o Senhor, ele desprezou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, não despreze o Senhor. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze o Senhor nas tuas escolhas. Considera o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele fará o que for necessário. Ele coordenará a tua vida. Ele transformará a tua família. Ele transformará a vida. Aonde você andar, Ele vai estar contigo. Mas teve uma terceira correção que Natan faz em relação a Davi. A terceira correção é quando Davi faz as coisas terríveis, e agora ele vai mostrar as consequências, mostrando que correção de rumo com as consequências erradas. Natan mostra consequências terríveis do pecado de Davi. Veja no verso 10 ao verso 12: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Já imaginou, irmão? Isso aconteceu muitas vezes na família de Davi. Problemas sérios. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Sabe quem fez isso aqui com Davi? O próprio filho, que usurpou seu reino, ia matar o pai, e depois se deitou com as concubinas lá, para todo Israel ver a luz do dia nas muralhas de Jerusalém. O próprio filho fez isso. Que coisa terrível. Usurpou seu reino e fez coisas terríveis contra o próprio pai. Por quê? Por causa do pecado de Davi. O verso 12 diz: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Todos vão ver. Porque você fez em oculto, você me desprezou. As consequências da desobediência de Davi são terríveis. As consequências da desobediência para as nossas vidas em relação a Deus são terríveis também. Por quê? Porque nós, quando plantamos esse tipo de coisa, não vai dar uma boa colheita. Davi está ali e Deus promete morte, prostituição com concubina de Davi, vinda da própria casa do rei. O que Davi fez escondido, Deus vai mostrar. O preço é muito grande. Por quê? Porque ele desprezou. As consequências são assustadoras. E a terceira parte agora, irmãos, é a parte que Davi já volta à realidade da vida com Deus. A última fase da jornada da restauração é o que? O arrependimento e a confissão.
Irmãos, eu quero dizer nessa noite, só se arrepende e confessa quem é servo de Deus. O servo de Deus, ele pode cair, como Davi caiu. Pode fazer coisas terríveis, como Davi fez. Mas ele vai ser confrontado pelo Senhor, vai ser corrigido. E ele vai se arrepender e vai confessar ao Senhor. A palavra confissão, ela significa o quê? Concordar com Deus. Quando Deus fala para você uma coisa que você está errado, aí você fala assim, ou eu, né? Não, Senhor, não é assim não. O que é que você está dizendo para Deus? O que é que eu estou dizendo para Deus? Que Deus é mentiroso. O apóstolo João, trabalhando esse texto naquela igreja, dos destinatários dele, quando ele fala assim, né? Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso e a sua verdade não está. Pois bem, meus irmãos, no verso 13, depois do confronto, Davi poderia fazer o quê? Matar Natã soberbamente. Quem é você para falar com o rei? Como os crentes hoje em dia. Quem é você para falar com o ungido de Deus? Se o cara for pastor, olhe lá. Vai falar, quem é você para falar com autoridade? Davi, irmãos, ele não nega, ele não faz como ele fez antes, transfere a responsabilidade. Ele não fala que foi Batseba que estava tomando banho e ele estava passeando. A culpa, ele não joga essa Batseba. Ele não joga a culpa sobre ninguém. E ele não diz que pecou contra Urias, contra Batseba, contra Israel. Ele diz que pecou contra Deus. Ele disse a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Meus irmãos, a expressão disso de uma forma tão profunda está no Salmo 51, quando diz ali no verso 4, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está falando? O Senhor está certo, eu que estou errado. Eu feri a tua santidade, eu feri a intimidade do Senhor que o Senhor abriu para mim. Eu joguei fora os anos que o Senhor investiu na minha vida. Eu joguei fora a honra que o Senhor me deu de dirigir o povo de Israel. Senhor, eu pequei contra ti somente. Todo o pecado de Davi começa com o pecado de desprezar o Senhor. Meus irmãos, nesta noite Deus está falando e eu falo em nome de Jesus para vocês. E quando eu falo assim, é porque eu estou dizendo que é muito importante o que eu estou dizendo. Honre a Deus com os teus olhos. Não olhe para a mulher alheia, meu irmão. Olhe para a sua. Não olhe, irmã, para homem alheio. Olhe para o seu. Não olhe para a cobiça da riqueza. Olhe para a riqueza da eternidade. Os tesouros que estão preparados para nós. Não troque o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não faça negócio que não agrada o Senhor, do menor ao maior. Por quê? Porque pode acontecer exatamente isso que aconteceu com Davi. O servo de Deus, ele vai voltar atrás, mas é muito prejuízo, é muita vergonha. Aqui a Bíblia diz, ainda tem uma consequência terrível, pois como você fez que os inimigos do Senhor blasfemassem do Senhor, teu filho também com Batseba vai morrer. E não diz lá que foi o diabo, irmãos, porque tem crente que fala assim, é o diabo que está agindo. Não, meu irmão, o diabo é servo de Deus, ele só faz o que Deus permite. Mas, irmãos, a Bíblia diz aqui, o profeta falou para Davi, também Deus já perdoou o teu pecado. Por quê? Porque Davi confessou. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, inclusive dessa injustiça que Davi praticou.
Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesta noite, meus irmãos, a dobradiça do lado de cá, exatamente a restauração de Davi. A restauração que começa com a reprovação do Senhor. Quando Deus nos reprova, é para nos aprovar. Ele não está contra a gente. A segunda coisa que eu falei aqui no texto é que Deus nos confronta. Quando alguém te confronta para o teu bem, o que é que você faz? Quem é você? Ou você fala assim: deixa eu abaixar a minha cabeça. Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira parte, exatamente, que o Senhor leva aquele que está sendo confrontado à confissão. Confessar: não foi outra pessoa que fez, fui eu. E o arrependimento, que gera uma atitude. Meus irmãos, nesta noite eu oro para que o Senhor gere o seu temor nos nossos corações, que Ele nos livre de desprezar a palavra do Senhor, que Deus nos livre de agir como Davi agiu loucamente, adulterando, matando, enganando, mentindo. Para isto, meus irmãos, nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos permanecer em oração com o Senhor, nós precisamos estar com a palavra no coração, nós precisamos andar com Deus e honrar Deus em tudo, nos pensamentos, palavras, amizades, atitudes. E eu oro também, em último lugar, para que o Senhor gere arrependimento na sequência de pecados que muitas vezes temos cometido contra o Senhor. Que quando formos confrontados pelo Senhor, haja arrependimento e confissão humildes. Não lance sobre o outro a sua responsabilidade. Assumamos. Por quê? Porque exatamente a marca do arrependimento é quando nós assumimos a nossa responsabilidade e pedimos humildemente ao Senhor: não retires de mim o teu Santo Espírito, como Davi orou ao Senhor. Que Deus gere no nosso coração temor, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que tenhamos amizade com o Senhor, intimidade com Ele, que andemos todos os dias com o Senhor. Irmãos, tem um texto que eu acho lindo na Bíblia, é aquele texto quando diz lá: Enoque andou com o Senhor e o Senhor tomou para ele. Coisa linda, né? Que Deus, Ele seja o seu melhor amigo, que Deus seja o nosso melhor amigo, todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, esse exemplo de Davi, Senhor, que seja para nós um exemplo vivo. Nos abençoe nesta noite, gera no nosso coração temor, que nós não desprezemos o Senhor nas pequenas e também nas grandes coisas. Senhor, nas escolhas pequenas ou nas escolhas grandes. Senhor, nas decisões pequenas ou nas grandes decisões. Que em tudo nós possamos, Senhor, colocar diante de Ti, buscar a Tua face, buscar a Tua palavra, buscar, ó Deus, aquilo que o Senhor diz sobre o que vamos decidir. Cria isso no nosso coração, coração quebrantado e humilde, Senhor. Nós oramos nesta noite, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta noite, nós